Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vídeo este agora de mensagem bíblica. Lembrando, estamos em Gálatas capítulo 5. Estamos tratando aí todo o capítulo. Já pega aí tua Bíblia, abra em Gálatas 5. Hoje iremos falar sobre os versículos 20 e 21. Acabamos de entrar aí, então, na listagem, né? Falamos um pouquinho no vídeo anterior, só que continuaremos falando sobre os pecados. Acabamos de entrar aqui nos pecados, as obras da carne. Pega aí tua Bíblia, amém? Versículo 20, versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas. E iremos apresentar este livro aqui, ó. Tá bom? O Evangelho de Deus e o Evangelho do homem. Bora pra cima, tacar fogo na serra dos filistas. Dia de mensagem bíblica, estamos encerrando aí o nível de número 80. Para você que deseja crescer aí, se desenvolver em Cristo. Já tem uma playlist aí para você, separadinha, com 80 louvores, 80 frases de reflexão e depois desse vídeo, 80 mensagens bíblicas. Ou seja, já tem bastante conteúdo aí para você que quer se aproximar de Cristo, ser um cristão melhor, tá bom? E para você que deseja um discipulado mais próximo, um acompanhamento, juntamente com o irmão Cleberson, tá bom? Eu vou te acompanhar, ajudar você a crescer. Eu estou dando discipulado agora para 69 pessoas, só tem uma vaga, tá? Só uma até o momento. Se você quiser fazer discipulado, me comunique, só tem uma vaga, tá bom? Tem dificuldade de ler a Bíblia inteira? Eu vou te ajudar. Tem dificuldade de ter conteúdo bíblico, aumentar o seu entendimento na palavra? Eu vou te ajudar, tá bom? Então você que tem o desejo de fazer discipulado, tem o desejo de ler a Bíblia toda várias vezes, vem com a gente e bora pra cima tacar fogo. Beleza? Vou estar lendo o resumo então deste livro aqui, o Evangelho de Deus e o Evangelho do homem. Vamos lá. O Evangelho é a maior revelação de Deus aos homens. O Evangelho de Jesus Cristo é a mais preciosa mensagem de Deus para os homens. Paul Walsh demonstra esta realidade através de uma vigorosa série de meditações, ao mesmo tempo em que condena de modo veemente as alterações e mudanças que os homens tentam impor à mensagem de salvação. Um livro necessário para todo cristão em todos os tempos. Minha tarefa neste livro é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer ser um cristão maduro na fé, precisa aprender a apreciar o Evangelho, pois ele possui uma glória sem fim, e mesmo no céu, você passará por eternidades de eternidades e ainda não terá nem começado a entender o Evangelho. Paul Walsh. Beleza? Esse é o resumo deste livro então. Irmão Cleberson, quero comprar R$50. Você dá esse livro? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, uma palavra, um ensino, enfim, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Beleza pura? É forte, ó. Sorria, viu? Sorria. É forte, ó, o bonequinho. Ele tá sorrindo. Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Pegue tua Bíblia em nome de Jesus. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 20 e versículo 21. Roda a vinheta, produção. É forte
Brasil! Bora pra cima! Não tem jeito. Bora pra cima. Versículo de número 20. Lembrando que nós estamos agora tratando os pecados, tá bom? De Gálatas 5, as obras da carne. E que não pode ter na sua vida, crente. Não pode ter na sua vida, cristão. Outra coisa, essas obras da carne tá dentro de mim, tá dentro de você. Mas nós, como servos de Jesus Cristo, não podemos deixar essas obras da carne aflorar na nossa vida, tá bom? Temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar aí direção de Deus para não deixar as obras da carne aflorar em nossa vida, tá? Então essas obras aqui não tá só no mundo, não. Não tá só nas pessoas do mundo que ainda não servem Jesus. Não, tá dentro de mim, tá dentro de você também, tá? E é obrigação nossa aí não deixar essas obras resplandecerem. Beleza? Vamos lá. Versículo de número 20 diz assim: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo diz. Que os que cometem tais coisas, e o cometer aqui, não é quando você comete uma vez, pronto, você já é condenado o resto da vida. O cometer aqui é viver cometendo, é ter esses pecados como hábito, tá bom? Vamos lá. No versículo 20 aqui, a qual lemos, nós já falamos de idolatria no vídeo anterior, correto? E paramos em feitiçarias. E esse estudo aqui eu tirei da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bom? Na verdade, todo esse estudo do capítulo 5 de Gálatas, eu tirei da Bíblia King James de estudo, da NVI de estudo, da Bíblia da Reforma, de estudo também, Genebra, de estudo também, da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Que é muito indicada aí, a Bíblia do Discipulado, enfim, foi essas Bíblias aí. Até de Bíblia Católica eu tirei também esses pecados, tá bom? Esses comentários que eu vou fazer aqui. Bora lá. Paramos em feitiçaria. O que é a feitiçaria? Feitiçarias aqui no texto. Feitiçarias, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outras matérias e outros materiais na prática da feitiçaria. Tá bom? Então, feitiçarias é isso, ó. Espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Isso aqui é uma obra da carne. É contra isso aqui que Paulo está lutando, batalhando, tá bom? Outro, ainda no versículo 20. Lembrando que eu estou falando assim nesse vídeo hoje, sem às vezes uma introdução e tal, porque o que eu tinha para falar sobre esse capítulo 5 como forma introdutória, eu já falei no primeiro e no segundo vídeo. Então nesse terceiro, como nós estamos só falando das classes de pecados aqui, obras da carne, eu acho que a gente não tem que perder tempo aí com uma introdução, e é bom já falar de cara
os pecados e as obras da carne, a qual Paulo ele está batalhando aqui, lutando, tá bom? Mas se você quiser um pouquinho mais de informação, olhe os vídeos anteriores, beleza? Vamos continuar. Ainda no versículo de número 20, ele fala também sobre um outro pecado chamado inimizades, obra da carne chamada inimizade. Não é inimizade aqui no singular, mas é inimizades no plural, tá bom? Então tem vários tipos de inimizades aí. O que é isso aqui? É intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizades extremas. Deixa eu pontuar aqui, porque essas inimizades aqui não é aquela inimizade que às vezes, quando eu encontro um outro irmão que pensa diferente de mim, ou que eu penso diferente dele, às vezes a gente tem dentro do mundo das ideias esses contrapontos aí, essas discordâncias. Não é esse tipo de inimizade que Paulo está falando aqui. O tipo de inimizade que Paulo está falando aqui é justamente daquelas pessoas que são inimigas hostis mesmo, que mesmo sabendo que estão vivendo errado, mesmo sabendo que estão falando, se comportando, pensando, sentindo, agindo errado, querem continuar nessa vida, ao ponto de se tornarem inimigas do bem. Tá dando para entender? É esse tipo de inimizade aqui. E esse tipo de inimizade que Paulo está falando, ele está falando dentro da igreja, tá bom? Dentro da igreja os Gálatas aqui, que se ele está citando, é porque tinha, tá bom? Esses tipos de inimizades. Pessoas que estavam vivendo errado, falando errado, sentindo, pensando errado, sabiam que estavam erradas e queriam continuar. Acabava gerando inimizades entre bem e mal, tá bom? Em todo canto do mundo, aonde você for, você vai encontrar inimigos, tá bom? E basta você falar o que crê. Basta você falar do que gosta. Você às vezes encontra inimigos aí, porque infelizmente existem muitas pessoas imaturas que não sabem diferenciar pessoa de ideias, tá bom? Elas acabam, quando você expõe as suas ideias, o seu posicionamento, elas acabam te odiando dali e não sabem viver com essas diferenças, tá bom? Então essas inimizades aqui são inimizades justamente bem e mal. É uma inimizade tão forte que quando você encontrar uma pessoa que você sabe que está pensando errado, sentindo errado, falando errado, vivendo errado, ela sabe que está errada, ele sabe que está errado, mas quer continuar, automaticamente não tem como você, como um cristão genuíno, ter amizade com essa pessoa. É uma amizade mesmo de bem e mal. E aqui, essas inimizades também não só falavam das pessoas que aqui estavam vivendo errado, mas das pessoas aqui crentes que não queriam mudar, não queriam se arrepender. E por não querer se arrepender, dentro da igreja estava tendo inimizades. Então Paulo, mais uma vez aqui, está batendo de frente, tá bom? Não pode ter inimizades entre nós, crentes, cristãos, discordância de ideias. É lógico que pode ter, ninguém é alienado com ninguém, mas esse tipo de inimizade, ao ponto de causar briga, repúdio, aquela coisa, sabe, agressiva entre nós por causa de ideias, aí não pode haver, tá bom? Vamos passar para a próxima. Versículo de número 20. Porfias. Olha só, porfias. Olha o que significa porfias. E de novo no plural, não no singular. É brigas. Brigas, oposição,
luta por superioridade. Será que tem isso? Será que tem isso no nosso meio? Uma luta por superioridade? Você já observou algum irmão não querendo servir o outro porque estava se sentindo superior, se sentindo maior? Tem isso no nosso meio? Tem. Paulo está batendo de frente. Não pode haver porfias no nosso meio. Uma luta desenfreada por superioridade. A ponto de pastor falar mal de pastor puxar o tapete do outro. E eu falo de pastor, mas tem vários cargos aí, missionário, evangelista, enfim, do que você quiser chamar. Mas tem, e Paulo está batendo de frente. Não pode haver isso no nosso meio. Não pode haver essa luta desenfreada no nosso meio por superioridade, porfia, brigas, oposição. Luta por superioridade. Quando é uma oposição de ideias, repito, quando é uma oposição de ideias, tá saudável. Mas quando você parte para agressão verbal e às vezes até física, aí você já começou a entrar em pecado, amigo. Você já começou a entrar em pecado, amiga. Já começou a dar vazão aí, começou a resplandecer uma obra da carne dentro de você, que é a porfia, essa luta por superioridade. Ainda no versículo de número 20, ele vai falar sobre emulações. Emulações. Essa aqui você com certeza vai identificar e com certeza você até já deve ter vivido isso. Vamos lá. O que é emulações, irmão Cleberson? É o sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar outra pessoa. Repito, o que é emulações? Sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar outra pessoa. Imagine que você que esteja me assistindo, você já passou pela sua cabeça, poxa, um dia eu quero ser igual o irmão Cleberson. Eu quero ser, sabe, ter esse tanto de conteúdo, de louvor, de frase, de mensagens bíblicas. Um dia eu quero alcançar ele, eu quero ser como ele, eu quero discipular como ele, enfim. Só um exemplo, tá? Isso é uma emulação, só que de uma forma saudável. Aonde que essa emulação, ela começa a se tornar pecado? Quer ver? Olha só o que eu acabei de falar. É quando você tem o desejo de ser como eu ou até me superar, tá bom? Até o momento, isso é uma emulação de forma saudável. Agora, quando você já começa a praticar isso aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Olha só. Versículo 3 e 4. Quando você começa a praticar isso aqui, aí você já começou a entrar na carne. Aí já é uma emulação, já levando já para carnalidade, pecado. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4. Por que ainda sois carnais? Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Agora o 4, a emulação, se lembra? Desejo de se igualar ou superar. Olha o 4. Porque dizendo aí no meio da igreja aos Coríntios, porque dizendo eu sou de Paulo. Aí o outro, eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais? Olha o 5. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelas quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu
o crescimento. Irmão Cleves, não entendi muito bem essa emulação já de uma forma prejudicial que você quis explicar. Explica melhor, te explico. Estava rolando aqui na igreja aos Coríntios grupinhos fechados. Tinha o grupinho de Paulo, tinha o grupinho de Apolo, tinha o grupinho de Pedro e tinha o grupinho de Jesus. Olha o que estava rolando. Quando era o grupinho de Paulo que estava falando, o grupinho de Apolo se mordia de raiva e não aceitava nada do que o grupinho de Paulo estava falando. Quando era o grupinho de Apolo, o grupinho de Paulo, o grupinho de Cefas e o grupinho de Jesus não aceitava nada do que o grupinho de Apolo estava falando. Olha só que emulação maligna, ao ponto dessas pessoas quererem se tornar tanto como seus líderes e não aceitar a liderança mais de ninguém. Queriam se tornar como eles, mas ao mesmo tempo estavam fechados para o resto das lideranças. E não pode ser assim. Você ter uma emulação saudável de querer se tornar como alguém, isso ainda continua sendo saudável. Você querer superar alguém, continua sendo saudável. Mas quando você quer se igualar com alguém ou superar alguém e não ouvir mais ninguém, se tornou pecado. Essa emulação é pecado. Então tome cuidado com isso. É saudável você querer se igualar com alguém. É saudável você querer superar alguém. Isso é até bíblico. Hebreus fala para você imitar seus pastores. Nós temos o nosso maior modelo, que é Jesus Cristo, ou seja, nós queremos se igualar a ele, ser verdadeiros cristãos, que na essência da palavra significa pequeno Cristo. É se tornar tão parecido com o nosso mestre ao ponto do mundo olhar para nós e falar, ali vai, um Jesusinho, um pequeno Cristo. Então olha, é saudável, sim, você querer se igualar a alguém. É saudável você querer superar alguém, mas não se torna saudável quando você passa a não ouvir mais ninguém, tá bom? Se fechou aí no seu mundinho. Então, esse tipo de emulação é pecado, tá bom? E eu citei o exemplo aqui de 1 Coríntios 3, do 3 ao 4. Depois você dá uma olhada aí. Ainda no versículo de número 20, tem um outro pecado que é a iras. É engraçado que a maioria aqui dos pecados é plural. Não é no singular, é no plural. Versículo ainda de número 20, tem a iras. O que é isso, irmão Cleves? Iras, vamos lá. Ira ou fúria explosiva, que irrompe através de palavras e até ações violentas. Tá bom? Vou repetir. Iras é ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. E aqui eu quero falar para muitos irmãos, muitas irmãs aí, que qualquer coisa que eles ouvem, que elas ouvem, que eles ouvem aí, tira eles do seu estado de harmonia, do seu estado de equilíbrio. E às vezes falam o que não deve, e tem irmãos que eu já vi indo até para cima de outros irmãos, querendo dar soco e querendo dar tapa. Saiba que esse tipo de atitude é da carne, e você está demonstrando que está com a sua espiritualidade muito fraca. Se qualquer coisa tira o seu equilíbrio, se qualquer coisa faz você dizer o que não deve, a sua espiritualidade está fraca em Cristo. Você precisa fortalecê-la, porque um verdadeiro cristão sufoca esse tipo de comportamento da sua carne. A ira, a cólera, a fúria de querer bater, de querer falar o que quer. Um verdadeiro cristão não deixa isso sair para fora. Eu não estou dizendo que um verdadeiro cristão às vezes não passa por momentos de raiva, não passa por momentos de ira. É lógico que passa.
Ninguém é de ferro. Mas eu estou falando quando isso já virou um hábito na sua vida. Se irar, se enfurecer às vezes de vez em quando é uma coisa. Agora, se irar e se enfurecer a todo momento, você está com problema espiritual. A sua espiritualidade está fraca, tá bom? Então reveja isso aí. Você que às vezes quando está participando de algumas situações que está te deixando muito irado, furioso, ao ponto de você falar o que quer, às vezes querer dar soco, querer dar tapa, tem que rever os seus conceitos, tá bom? Você tem que rever o cristianismo que você está carregando, porque isso aqui, ó, Paulo está dizendo, é uma obra da carne, não é do espírito. Eu acho até bom pontuar, até pausar um pouquinho para falar de pecado, pecado, pecado em pecado, obra da carne, obra da carne, obra da carne, obra da carne, bem pausadamente, cada um deles, porque aí você não sai desse vídeo com dúvida. Porque às vezes a gente sempre cita, né, de uma forma bem rasa. As obras da carne, a inimizade, a porfia, emulações, a iras, tá. Mas me fala um pouquinho dos comportamentos de cada pecado desse. Como que alguém mostra que está vivendo esse tipo de pecado? E aqui a gente está mostrando, tá bom? Então, se você tiver enquadrado em algum deles que eu citei, reveja o seu cristianismo. Ainda no versículo de número 20 tem a palavra pelejas. Pelejas, no versículo de número 20, tá bom? Tem a palavra pelejas, isso, uma outra obra da carne. O que é isso aí? Pelejas. Também é uma briga. Só que aqui já muda um pouco. É uma briga por ambição egoísta e a cobiça do poder. Olha só. Aquelas pessoas que, sabe, elas lutam, mentem, caluniam, tudo por causa de poder. Estamos em época aí de eleição e vocês sabem muito bem o que eu estou falando com respeito a pelejas. Às vezes aí os eleitores manipulam informação, às vezes os eleitores eles acabam falando muita mentira, caluniando, tudo por quê? Por causa de poder. É a cobiça do poder. Então aqui essas pelejas, aqui que Paulo está falando no texto, é justamente aquelas pessoas que brigam por poder, brigam por estar assentadas no trono, governando um povo. Paulo está falando disso. É a ambição egoísta. Se é egoísta, já fala, né? É do próprio ego. Egoísta. E a cobiça do poder. Então, se você que está me ouvindo aí, você às vezes manipula a informação, você mente, você calunia, só para estar comandando um povo, só para estar comandando um grupo, é obra da carne, tá? Você está pelejando aí uma cobiça em busca do poder. Isso não é obra do Espírito Santo. Lembrando que é lógico que a gente tem que lutar por várias coisas na vida. Só que quando você já começa a lutar e começa com mentira, começa com cobiça, começa a querer derrubar todo mundo que vem pela sua frente, isso não é obra do Espírito. Pode acreditar, não é obra do Espírito. Reveja os seus conceitos cristãos. Vamos continuar. Ainda no versículo de número 20, tem a palavrinha aí, dissensões. Dissensões. O que é isso, irmão Cleberson? É introduzir ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Olha só, o que é dissensões? É introduzir ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. É o tipo de ensino que você ouve às vezes, que te faz refletir, mas ao mesmo tempo te faz refletir pendendo para o lado carnal. Deu para entender? Pendendo para o lado carnal, ao ponto de você parar e pensar assim, poxa,
É isso mesmo que Deus quis dizer? Não acredito. Eu estava há tanto tempo pensando dessa forma. Aí vem essa pessoa e diz que é de outra forma. E ainda diz que é bíblico. Tá bom então. Eu vou agir. É um tipo de ensino cismático que produz cisma em você. Você fica assim, rapaz, é assim mesmo? Não acredito não. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Um tipo de ensino cismático. Quantas vezes você já ouviu, já viu na palavra de Deus que homossexuais, Deus abomina essa prática, lesbianismo, não sei o que estou falando, está na Bíblia, tá bom? Está na Bíblia. Homossexuais, lesbianismo, sexo com animais, pai se relacionando com filha, filha se relacionando com pai. Aí de repente, você vê alguém aparecendo na televisão e dizendo assim para você: não, não. Sabe por que Deus disse naquela época que era pecado o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher? Sabe por que era pecado? É porque ali estava ligado a um culto pagão, a um culto a um Deus que era pagão, um Deus da época deles lá, que não era o Deus verdadeiro, a qual a gente adora agora. Só que, se isso for feito sem ser oferecido a um Deus pagão, aí tá tudo certo, aí Deus aceita. Você já ouviu isso? Pode pesquisar que tem. Na televisão, no YouTube, pode pesquisar. Gente dizendo isso. Não, quando Deus disse isso aqui, de homossexual, e ele disse que era errado, era pecado, homem com homem, mulher com mulher, é porque ali estava relacionado a um culto pagão. Eles estavam, através do sexo, adorando um outro Deus, um falso Deus. Agora, se você fizer isso sem estar adorando a Deus, mas ser casado, você que é homem, ser casado com o seu homem, e você que é mulher, ser casada com a sua mulher, não tem problema nenhum. Deus não abomina essas coisas. Aí você ouve um ensino desse sem conhecer a Bíblia, você fica assim, gente, mas eu ouvi a minha vida inteira que Deus abomina esse tipo de prática. Homem com homem, mulher com mulher. Aí chega agora essa pessoa falando que não tem nada a ver, era culto, era relacionado a culto pagão, por isso que Deus falou que não gosta. Poxa, o que é isso? Está causando dissensão. É ensino que produz cisma. Você fica ensinos cismáticos na congregação. E pode acreditar, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. É só você aceitar, é só você pesquisar aí, debate aí sobre o homossexualismo, com certeza você vai encontrar aí um debate que uma certa pessoa fica até sem respaldo nenhum na palavra de Deus para defender essa ideia. Mas, até hoje, essa pessoa prega. Tá bom? Então, dissensões é isso. Introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo na palavra de Deus. 20. Heresias. Ainda no versículo de número 20. Heresias são grupos divididos dentro da congregação, formando conluios, que é grupo também, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja, tá bom? Então esses heresias aqui, é tanto alguns ensinos, alguns costumes que a igreja gosta de privar, tá? São costumes até bíblicos para o nosso bem como grupo, como igreja, tá bom? E às vezes tem certas pessoas que querem implantar certas ideias que afronta todo esse grupo.
Então, a heresia aqui é tanto os costumes dados pela igreja para manter como um grupo, tá bom? Como heresias também são aqueles tipos de ensinos que outras pessoas vêm, tá bom? Querendo introduzir na igreja, falando para você que sempre aprendeu da forma correta, falando para você que estava errado. Aí vem com um contexto nada a ver, vem com texto nada a ver e diz que você estava pensando errado. Então, heresias é tanto uma afronta aos costumes da igreja como um grupo, tá bom? Quanto uma afronta até os ensinos da palavra de Deus, tá bom? Heresias, falsidades, só para você entender melhor. No 21, aqui vai falar sobre invejas. Será que tem? E não tem pouco. Oh, meu Deus do céu. Invejas é uma antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, né? Que querem o que você tem, mas não pagam o preço que você paga para ter o que você tem. Ou seja, apenas querem, sentem inveja, mas nunca pagam o preço. Então, invejas é uma antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. 21. Homicídios. Matar o próximo por perversidade em vários sentidos, tá bom? Então aqui não é só no sentido de matar fisicamente, mas é matar emocionalmente, matar mentalmente, tá bom? Aqui ele tá levando para vários sentidos de homicídios. E outra coisa, para que você não entenda errado, às vezes tem certos irmãos que Deus usa para falar verdades para nós que entristece. Verdade muitas vezes entristece, machuca, tá bom? Não é desse tipo de homicídio que Paulo está falando aqui. A verdade te liberta. Então, se foi falado uma verdade para você, busque praticar de acordo com a verdade que você ouviu. Homicídio aqui é quando você percebe que a pessoa ela é perversa. Quando ela te vê, quando ela te olha, ela sente vontade de te massacrar, sente vontade de te humilhar, sente vontade de te matar espiritualmente, mentalmente e muitas outras, até fisicamente, até por inveja mesmo, né? Tem outros pecados, mas esse homicídio aqui que Paulo está citando, homicídios que Paulo está citando, não é da pessoa que às vezes fala uma verdade para você e te entristece, te coloca para baixo. Não, não é esse tipo de homicídio. A verdade, ela liberta. E se você ouviu alguma verdade, busque praticar essa verdade. Se um irmão seu, uma irmã sua, foi usado por Deus para te dizer uma verdade, busque praticar. Homicídio aqui, repito, é justamente da pessoa que tem prazer, ela ri, ela gosta disso, de humilhar as pessoas, deixar as pessoas para baixo, matar as pessoas mentalmente, emocionalmente, matar as pessoas às vezes no campo das ideias, às vezes querendo provar que tem mais conteúdo, e ela gosta de massacrar a outra, massacrar o outro. É desse tipo de pessoa perversa, tá? É desse tipo de homicídio que Paulo está falando. A pessoa já é perversa por natureza. Ela tem esse gosto, esse amor de querer ver as pessoas no chão, matar as pessoas em todos os sentidos, tá? Repito, não é do irmão que fala a verdade pra tu. Não é esse irmão, tá bom? Não é essa irmã. É da pessoa perversa que tem prazer de te deixar pra baixo, prazer de te matar, na mente, na alma e às vezes até no físico. No 21 ainda, bebedices. Olha só, hein? E aí? Bebedices.
descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante, tá bom? Então, ó, bebedices, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante, tá bom? Então você que costuma aí tomar uma biritinha de vez em quando, às vezes fica descontrolada, para com isso, porque isso é obra da carne, tá bom? E se tem alguém que vai aconselhar muito sobre isso é o apóstolo Paulo, para que você pare de beber, tá bom? Para que você não venha introduzir bebida na sua mente, no seu corpo, porque isso prejudica a sua espiritualidade. Aí tem alguns irmãos que falam, irmão Clepton, mas na cultura lá, na cultura dos judeus, eles bebiam. Eu concordo, bebiam mesmo, fazia parte da cultura deles. Eles bebiam com força. O problema é que, na maioria das vezes, quando você vê aonde a bebida é liberada de forma total e não controlada pelo ser humano, a maioria dos seres humanos que falam, não, eu vou me controlar. Passa alguns dias, você vê esse bendito afundado na bebida, na cachaça. O mesmo ser humano que há uns tempos atrás disse para você, não, vou me controlar, eu consigo me controlar. Passa uns dias, passa uns tempos, quem é que você vê afastado de Cristo? Caído, afundado na bebida? O fulano, a fulana. Então, ou seja, por via de regra, não beba. Não beba, vai prejudicar você, tá bom? Um homem que foi muito usado por Deus para mudar o mundo, Noé. Sabe o que derrubou Noé? Bebida. Então, pare para pensar nisso. Você que às vezes pensa, não, dá para ser moderado, dá para ser moderada, tá bom? Beber pode, só que não pode se embriagar. A maioria das pessoas que pensam dessa forma, é só você olhar a vida delas. É só você olhar a vida delas. Falam isso agora e daqui uns dias estão afundadas na bebida, na cachaça e não conseguem se livrar sozinhas. Para refletir, tá bom? Antes de entrar por esse caminho, para refletir nisso. É uma obra da carne. E agora, para encerrar, no versículo de número 21 ainda, glutonarias. E glutonarias aqui não é só no sentido de comer sem vontade, que muitas pessoas falam, né? Que você é um glutão, come às vezes sem vontade. Não é só isso, tá bom? Glutonarias, vamos lá. Diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. Então olha o que glutonarias aqui está falando, ó. São diversões desenfreadas, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas desenfreadas, sexo desenfreado e coisas semelhantes. Então tudo isso aqui tem a ver com glutonaria, tá bom? A glutonaria é quando fala de droga desenfreada, sexo desenfreado, comida desenfreada, bebida desenfreada. Você é um glutão? Pare para pensar, tá bom? É sobre essas glutonarias que Paulo está falando. E repito, esses estudos aqui eu tirei das Bíblias de estudo. Pentecostal, Genebra, Bíblia da Reforma, King James, a de Jerusalém e uma católica que eu tenho aqui. Tem outras também do discipulado, tá bom? Então, reflita nisso. Esses tipos de obras da carne estão na sua vida? Se estiver, não é para estar. Lute para isso sumir. Sufoque isso dentro de você e que resplandeça as obras do Espírito, que daqui a pouco a gente chega nelas. Em nome de Jesus. Bora pra cima, seja fonte. Bora, vamos lá. Bora pra cima, seja fonte. Esse aqui.
Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai procura e tem alguém aqui que veio sorrir comigo. Sorriso de crente, olha. Uhul. Sorriso de crente. E Deus abençoe